Olá, pessoal. Hoje em Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Uma pessoa que se superou muito. Compreendeu esse princípio, que um dia era comum, mas alcançou em Deus um destino extraordinário. Muitas coisas, muita vivência, muita estrada, muita história que fez com que ela pudesse, nesse momento, assumir algo mais forte dentro de uma identidade. E acabou escrevendo não apenas um livro, mas agora já está lançando o segundo. Eu quero, sem delongas, chamar aqui para esse bate-papo a Adriana Vargas. Marcelo Antunes, muito prazer, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você, é uma honra. Que coisa boa. Adriana, vamos lá. Eu preciso que você se apresente de forma rápida para o público, né? Casada com Glauber, mãe das gêmeas mais queridas de Goiânia. Explica um pouco aí da sua história, só para o pessoal contextualizar e depois eu falo também o que você faz. Maravilha. Eu sou Adriana Vargas, casada com Glauber, mãe das gêmeas Gabriela e Heloísa, moro em Goiânia, né? Sou natural do Mato Grosso do Sul, vim aos 9 anos para Goiás, quando a minha mãe se casou pela segunda vez, ela é viúva do meu pai. E estamos aí nessa jornada, né? Tive a honra, o prazer e o privilégio de conhecer o Marcelo em 2017, quando eu estava aí numa busca pessoal, né? Minhas filhas tinham 3 anos e eu estava meio que naquela crise de identidade, né? Querendo ser uma profissional muito bem-sucedida, mas também querendo ser a melhor mãe do mundo, querendo ser a esposa perfeita. E aí deu aquela bugada na mente. Foi quando um amigo me indicou um treinamento do Marcelo, eu vim parar em Brasília. E desde aí estamos nessa jornada incrível. Maravilha. Adriana, é engraçado, né? Você sabe que cada pessoa que vem aqui para essa conversa parece que tem um tom, parece que tem um ritmo. E eu acho que isso é a coisa mais legal, porque eu não gosto muito, assim, daquelas coisas bem protocolares. Eu não tenho aqui, por exemplo, um roteiro de pergunta. As pessoas até me perguntam, o que você vai me perguntar? E eu falo, não sei, porque isso vai na superfície da conversa. Então, tem pessoas que a gente começa de uma forma a conversa, outras pessoas a gente começa de uma outra forma. E aqui, com você, eu quero começar mais ou menos, né, digamos assim, no tempo de 2017. Depois você vai, obviamente, você vai descer lá um pouco, né, na sua história de vida. Depois você vai ascender para aquilo que você também veio se tornando. Mas eu me lembro que a primeira vez que você veio para um treinamento, anterior a isso, eu havia ido a Goiânia para fazer uma palestra. Né? Verdade. Aí eu fui lá, fiz uma palestra lá, tinha acho que umas 54 pessoas lá em Goiânia. E foi a primeira vez que eu havia tido a oportunidade de ir ali ministrar aquela palestra. E depois você veio para o treinamento. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção ali no treinamento, que foi o Mentalidade 7.0, foi a fome que você tava, né? A sede que você tava. Você pegou ali um caderno ali, e se não me engano, você chegou a comentar comigo que havia escrito 27 páginas. Você escreveu tanto ao ponto de eu virar e falar assim, gente, se a Adriana quiser entrar lá no meu lugar para dar treinamento, ela poderia fazer isso, porque você veio absorvendo. Me conta aí, de onde que veio aquela sede, aquela vontade naquela época, tamanho desejo para te impulsionar? Então, é justamente aquele momento que eu estava da crise da maternidade, né? Porque eu falo que eu sempre fui muito independente, eu sempre fui a mulher guerreira, né? Porque eu via minha mãe sendo, né, a mulher guerreira. Minha mãe, com 22 anos de idade, ficou viúva e com 2 crianças pequenas. Eu tinha 3 anos, né? E, assim, eu cresci, depois eu tinha 3 anos, minha mãe foi se casar novamente só quando eu tinha 7 anos de idade. Então, as minhas lembranças de infância são sempre eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe tendo que ser tudo, né? Então, quando eu virei mãe, já, graças a Deus, numa outra estrutura, né? Eu casada, com um casamento solidificado. Só que eu tinha aquela busca. Sabe que eu nasci para quê? Né? Que as pessoas sempre... Missão, propósito de vida. Eu nasci para quê? Deus me chamou para quê? Então, quando eu engravidei, eu vinha muito nessa busca. Então, eu fiz faculdade, eu morando em Goiânia, fiz faculdade em Anápolis, na UEG. Embora seja uma faculdade pública, mas tinha os gastos, né, de eu ir e voltar para Anápolis todos os dias. Então, foi nessa época que eu entrei na CIA,
Uhum. né? No programa de trainee da CIA. Fui trabalhar no shopping, então, por quê? Porque era a única coisa ali que eu conseguia conciliar, né? Entre faculdade e trabalho. Então, nessa época, eu já namorava meu esposo, casei, e nós ficamos aí 8 anos de casados, e todo mundo perguntando, vocês não vão ter filho? Não, vocês, né? E a gente, não, vamos... Aí eu fui fazer uma pós-graduação, aí eu virei professora, né? Então, sabe aquele negócio de querer criar uma estrutura familiar para poder ter filhos, para oferecer para os filhos tudo aquilo que a gente não teve, Uhum. né? E aí, quando eu tive as minhas filhas, eu estava muito numa pegada. Na época, eu trabalhava na Herbalife, né? E eu estava muito assim, numa ascensão comercial, né? Então, só para você ter ideia, a Herbalife, na época, lançava promoções de vendas, você tinha que bater meta anual. E a premiação era cruzeiro pela Costa Brasileira com tudo pago. Eu ganhei 3 consecutivos. Então, eu sempre fui essa que, quando eu quero, eu Uhum. quero, né? Eu brinco assim, que se não for para ganhar, não me chama para jogar, não. E a influência quase nada é alta, né? Quase na influência, combinação de influência e dominância e uma explosão. Então, eu sempre fui muito intensa. Uhum. E aí, quando veio a minha gravidez, né? Foi o primeiro susto. Por quê? Porque eu e o Glauber, nós combinamos, vamos ter filhos? Ah, beleza, vamos ter esse filho. Até porque eu estava com 35 anos. Né? Então, eu falei assim, opa, já está ficando cada vez mais difícil, né? Questão de fertilidade, a mulher vai perdendo, não adianta. E decidimos ter filhos. E aí veio a maternidade, né? Veio a gravidez que a gente queria, só que chega lá, vamos escutar o coraçãozinho do bebê, aquele momento lindo, né? Vamos. Aí o médico, escuta, e a gente, Eu lembro até hoje, o Glauber estava sentado na cadeirinha do lado, segurando a minha mão, e o médico, escuta de novo. Aí, a gente já escutou. Ele, vocês não perceberam? E a gente percebeu o quê? Aí o médico, são 2. O Glauber, acho que ele só não caiu, porque ele estava numa cadeira, né? Mas eu lembro que ele soltou a minha mão assim, e foi um susto pra gente, né? Só que aí, enfim, aí a gente foi descobrir que nas 2 famílias tinha né? Caso de gêmeos e tal. E com 6 meses de gestação, eu tive início de descolamento de placenta. Então, até os 6 meses de gestação, eu continuei com a minha vida normal. Sabe? Eu falo que fui fazer book de grávida, aquela coisa de sonho, né? Um barrigão enorme. Então, eu trabalhava com emagrecimento, eu procurava muito me cuidar nessa fase. E aí, quando veio o deslocamento de placenta, eu tive que tomar muito hormônio para segurar. O médico me falou assim, você tem 2 opções. Ou eu te interno, eu estava com 6 meses de gestação, eu te interno até dar as 37 semanas, ou você... E aí falou para meu marido, ou vocês 2 vão ter que me prometer que ela vai ficar deitada 24 horas por dia. Inclusive, falou para meu amigo, inclusive, você tem que dar banho nela. Arruma uma cadeira, bota no banheiro, que ela não vai poder nem tomar banho sozinha. Então, assim, pensa uma mulher a 1000 por hora. Totalmente ativa. Totalmente ativa, de repente. Tanto é que meu marido saía para trabalhar, ele me deixava na casa da minha sogra, porque eu não podia ficar sozinha. Eu não podia pegar um copo d'água, ir na cozinha pegar um copo d'água. Minha vida era sofá, cama, cama, sofá, sofá, cama. E aí aquilo foi mexendo com o meu psicológico, né? Mas eu muito ali, é um sonho, é uma dádiva, né? Que muito foi dado, muito será cobrado. Então, eu entendo, Senhor, porque são 2 bebês, né? E aí o médico me explicou isso, pesa mesmo, e tinha a questão da minha idade já mais avançada. Uhum. Então, beleza. Então, quando as minhas filhas nasceram, eu falei, agora eu vou respirar. A brincadeira estava só começando, né? Então, por quê? Imagine, eu falo que você também tem 2 filhos, mas vem com manual? Não. Não vem com manual e ainda que você ouça conselhos, você vai viver coisas que você nem nunca imaginou. Exatamente. Agora, imagine você vivendo isso dobrado ao mesmo tempo. Então, eu literalmente surtei, pirei, sabe? Cheguei a mandar meu marido embora de casa. Eu falo que Deus é tão bom, né? Que eu acho que ele percebeu ali, ele se mudou pro sofá. Uhum. Ainda bem que ele não viu, né, esse Ainda conselho, glória né? a Deus, Então, assim, foi uma crise existencial mesmo, Uhum. sabe? Eu me cobrava muito de não dar conta de cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. Chegou ao ponto de eu ligar para minha irmã uma vez em desespero, chorando. E a minha irmã saiu correndo.
para ir lá em casa, falou, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu tava chorando, porque as 2 bebês estavam chorando, porque tava na hora de dar de mamar, e eu não queria escolher uma. Falei, como que eu vou dar de mamar para uma e ver na outra chorando? Sabe, aquilo assim, bugou a minha mente. Bugou. Então, e aí uma amiga, né, que inclusive você conheceu, que era minha cliente da Herbalife, virou e falou assim para mim, Adriana, você precisa conhecer a área do desenvolvimento humano, você precisa de autoconhecimento. Eu virei e falei assim, onde que eu compro isso? É um livro, é o quê? Né? E aí foi então que ela falou, não, você tem que começar a fazer cursos e tal. E foi aí que eu fui parar em você. Então, eu tinha um motivo muito forte, sabe? Porque eu entendi que é a minha vida que estava em jogo, sabe? Eu falei assim, cara, se isso aqui não der certo, sei lá, se você é a próxima pro lado de uma ponte, de um prédio. Então, eu estava nesse momento de uma busca de falar assim, Deus, não é possível que eu ganhei tantas coisas, o Senhor me deu tantas bênçãos para eu não saber o que fazer com isso. Então, eu estava nesse momento de crise de identidade. E aí me falaram que você tinha um remédio. Que você vai lá, que você vai sair, sabe? Tipo assim, ó, você precisa de uma cirurgia. Vai lá que ele é o cirurgião. Então, eu realmente cheguei no Mentalidade 7.0 com essa... Tipo assim, o treinamento tá marcado para as 9. Eu lembro que 7h30 da manhã eu já falei, bora, gente. Vamos, que eu quero ser a primeira. Eu fiquei na porta. Eu lembro, você estava na primeira cadeira, né? Na primeira cadeira. Então, eu falei assim, além disso tudo, era a primeira vez que eu saía de casa... E que você deixava suas filhas. E que eu deixava as minhas Eu filhas. lembro que no final você foi falar a respeito... você foi me dar um retorno, né? Aquela época que a gente passava, né, em alguns momentos, um microfone nos eventos. E eu lembro de você ter falado isso, né? Você falou que tinha sido a primeira vez que você tinha saído de casa e tinha deixado suas filhas. Eu lembro disso. Pois é. Então, para mim, aquilo lá... Era assim, tinha que valer muito... Eu tinha que voltar para casa sabendo o que fazer. Eu tinha que voltar para casa com uma segurança interna de que eu daria conta de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa e de ser Adriana. Sabe, aquela mulher que tem fome de crescer, que tem fome de fazer as coisas acontecer, porque eu não estava sabendo administrar tudo isso. Tá? E aí, o que era para ser uma grande bênção estava se tornando um grande peso na minha vida. Então, eu fui para aquele treinamento realmente assim, ou é esse aqui, ou eu não sei onde mais buscar alguma saída. Né? Então, assim, para mim... E, na verdade, eu sempre fui, sabe, muito disso, de intensidade. Eu me lembrei agora de um professor, na época da faculdade, né? Que eu sou formada em História. Você me falou isso. Pois é. Então, eu tinha uma matéria chamada Psicologia da Educação. Porque a minha graduação foi em licenciatura para ser professora e eu fui durante 8 anos professora, né? E aí, ele tinha lá a apostila, né, o material, então eu fui lá e eu sempre fui muito disso. É para fazer? Então vamos fazer. Vamos fazer com excelência. Porque se não for para fazer com excelência, não me chama. Então, eu sempre fui daquela aluna que, o professor vai dar aula tal. Eu ia lá, eu lia a matéria. Se tinha algum livro para ler, eu lia antes. Às vezes, eu acordava 4h30 da manhã para ir para a faculdade, porque às 7 eu tinha que estar em Anápolis. A aula começava às 7h10. Então, às vezes... Era bem puxado, hein? Bem puxado. E eu saía do shopping 10h30 da noite, né? Então, às vezes, eu no caminho ia lendo um livro ou alguma coisa da matéria. E esse professor, ele tinha aquela coisa assim de que aluno de faculdade, ainda mais historiador, né, que tem lá as famas de historiador, não tá nem aí para nada. Então, como 90% da turma não lia o material antes, o que ele fazia na aula dele? Ia ler o material. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, gente, eu já li isso, eu não vou perder meu tempo. Aí, de novo, né? Falei, aí o que eu comecei a fazer? Quando eu olhava, que eu via que ele estava lendo ou botando os outros para ler, eu pegava o outro livro do próximo professor que eu tinha que ler, porque na minha cabeça eu tinha que economizar o tempo. Falei, ou eu vou ler 4 horas da manhã no ônibus, ou deixa eu aproveitar aqui. E eu era dessas que eu sentava na frente, sempre. E aí ele começou, e aí de repente eu comecei a ir pro fundo. Mas pra quê? Eu falei assim, não vou ler coisa de outro professor na frente dele. E ele começou a estranhar que eu comecei a ir pro fundo. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim, você não participa mais das aulas e tal? Eu falei assim, professor, deixa eu te falar. Eu trabalho de domingo a domingo, eu durmo quase meia-noite, eu acordo às 4h30 da manhã para estar aqui, eu trabalho num shopping, em pé o dia inteiro, às vezes eu tenho que ler no ônibus. Na época, eu
peguei trauma de café. Eu nunca gostei de café, mas o povo da faculdade falava assim pra mim: se você tomar então, café. Então você acabou de explicar por que você não toma café, hein? Não, mas eu nunca gostei. E aí o pessoal falou assim pra mim: ó, se você tomar café, você vai conseguir ficar acordada. Aí eu bebi assim café, ó. Pra quê? Pra conseguir ficar acordada. E aí eu e cheguei. ficava mesmo ou não? Aí não funcionou. Eu larguei de mão desse negócio de café aí. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, então se for pra você ler, eu já li. Você vai me desculpar, mas eu não vou ficar aqui perdendo tempo. E aí ele falou assim pra mim, pois agora você vai ser o termômetro da minha aula. E aí eu vi que na outra semana ele voltou e ele não estava lendo. Que eu começava, falei, deixa eu ver se o pessoal vai só repetir a apostila, né? Quando eu vi, eu falei, opa, esse que ele está falando não está aqui. Aí eu voltei para a primeira cadeira. Sabe? Então, eu sempre fui muito intensa. E, assim, por exemplo, faculdade. Você tem que cumprir a carga horária. Você tem que estar presente na aula, senão é uma coisa que você não vai... né, não vai conseguir fazer com que você termine a faculdade. Falei, tá, cara, então se eu sou obrigada a estar aqui, eu vou estar aqui produzindo alguma coisa. Para mim, esse negócio de ser paisagem nunca combinou. Né? Então, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que faz parte da minha essência, que faz parte da minha identidade. Então, se é para fazer, vamos fazer. Pessoas comuns, destinos extraordinários. Às vezes a pessoa olha para sua vida, né? Então, só para o pessoal entender. A Adriana faz parte da nossa equipe, faz um trabalho extraordinário. Começou lá em 2017, participando dos treinamentos, entrou de cabeça e você veio se transformando, né? Foi muita evolução, muito crescimento. E aí, um momento que você chega lá, você faz o treinamento, você se forma, né? Como uma analista comportamental, mas você tinha uma história de vida antes disso, que também te ajudou a dar o repertório que você tem hoje. E a última estatística aí que você fez de levantamento eram mais de 1000 devolutivas. Então, é muita devolutiva. De uma ferramenta muito profunda, que não é uma ferramenta rasa, né? Uma ferramenta americana, 72 páginas. Então, uma coisa extremamente profunda. Só que comum para o extraordinário. As pessoas olham hoje para você, né? Então, a Adriana hoje, além disso, também é uma mentora. Trabalha com mentoria de mulheres, mentoria com mulheres empreendedoras. Então, hoje as mulheres às vezes olham para você e devem pensar, foi fácil. Olha para você e não sabe esse esforço. Então, eu vejo assim, que tem muita gente que é comum. A maioria Adriana, a maioria é. A maioria das pessoas nascem em um ambiente comum ou até mesmo desfavorável. Sim. Né? E se a gente for parar para pensar, né? O seu ambiente, ele foi desfavorável. Porque imagina você com 3 anos já não ter mais a figura do pai. Então isso é um ambiente muito desafiador, né? O fato de você ter vencido tudo que você venceu, tá aqui hoje vencendo, crescendo, prosperando, cuidando da tua família, você é uma vencedora. Porque tem pessoas que passam por uma situação como essa, elas não conseguem desempenhar um papel, elas ficam travadas na vida. Mas você teve que ter muita força, né, para virar esse jogo e para falar, eu vou sair do shopping, eu vou dormir tarde, vou acordar 4h30, vou ler no ônibus. Então teve um esforço muito grande para isso acontecer. Né? E eu vejo que às vezes as pessoas não alcançam esse destino extraordinário porque elas não querem pagar um preço. Voltando um pouco na história aqui, eu falei lá de 2017, aí você falou da questão da faculdade, você já voltou um pouco. Mas ali, quando você estava ali, tipo 10 anos, 12, 15, você já tinha dentro de você essa certeza que você ia dar certo? Marcelo, eu era muito sonhadora. Né? Então, eu não... Assim, até porque a adolescência é de muita incerteza. Né? Mas uma coisa que eu sempre tive dentro de mim foi... Se eu tenho isso no meu coração, eu tenho saúde, eu tenho braço, eu tenho perna, eu vou. As pessoas, as oportunidades, o que eu vou fazer, eu vou encontrar no caminho. O que eu preciso fazer é ir, é estar em movimento. Então, eu sempre tive isso muito, muito claro, né? Eu lembro uma vez, inclusive, que eu estava num treinamento online seu, um dos One Day que você sempre faz, né? Que é de planejamento.
O primeiro que eu participei foi do 2018, mas aí depois eu... Depois teve um que, eu acho que foi na pandemia, né? Você fez... Que eu fiz online. Você fez mas é porque ele era híbrido. Você fez online, eu acho que foi o primeiro que você fez online, mas tinha uma turma presencial. E eu fiz a inscrição para a turma presencial. Mas eu acho que aí eu te desafiei, você veio, exatamente! Exatamente isso. Mas é porque eu saí de casa, eu acordei, saí de casa às 5 horas da manhã para estar em Brasília às 8. Só que caiu um mundo de chuva. E eu estava dentro de Goiânia, na BR, passando ali pelo Shopping Flamboyant. E aí, muita chuva. E eu fui ultrapassar um caminhão e o caminhão jogou água em cima de mim, que eu não vi nada. E aí eu recuei, eu falei, opa, tá muito perigoso isso aqui, deixa eu voltar para casa. Aí eu voltei, aí eu entrei no online. Eu entrei no online e você falou assim para mim, Adriana Vargas, você não falou que ia estar aqui? O que você tá fazendo aí? Aí eu, não, Marcela, é a chuva. Ele, não quero saber de conversinha, não, né? Que é desculpinha, não. Eu só desliguei o computador, peguei o carro, do intervalo do almoço, quando voltou do almoço, eu estava lá, né? Então, eu sempre tive esse ímpeto, sabe? É para fazer? Vamos fazer. Vai dar certo ou não? Não sei. Não sei. E aí, ao longo da minha jornada, né, de desenvolvimento humano, de buscar me melhorar, de buscar autoconhecimento, né, sempre, eu sou muito de escrever, eu gosto, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Eu me lembro quando eu escrevi na faculdade, eu tive que escrever uma monografia. Cara, eu mandei fazer não sei quantas cópias, eu mandei para minha avó, eu mandei para minha mãe, eu mandei para os meus filhos, eu achei aquilo o máximo. Então, ali já despertou em mim esse desejo, sabe? Esse negócio de... Eu gosto de escrever. Eu fui uma menina que teve diário. Eu gosto de escrever. E eu vejo muito isso de que quando você escreve, é como se você estivesse eternizando aquilo, né? Assim como uma fotografia. E eu gosto, às vezes, de voltar ali e falar assim, cara, olha isso aqui que eu escrevi. Né? E foram coisas que eu vi, você me trouxe de uma maneira clara, explicando a importância disso. Né? Tanto é que nos seus treinamentos, quando você pede pra gente fazer cartas de um ano pro outro. Cara, quando a gente olha, passou um ano, meu Deus, eu escrevi isso aqui e se realizou. Né? Então, eu vejo isso como um caminho a ser percorrido e que depende de mim. Vai dar sempre certo? Não. Por quê? Porque às vezes eu não estou pronta. Mas se eu quero e eu continuar, eu vou encontrar o caminho. Por que eu ganhava tudo que é premiação de vendas na Herbalife? Né? E uma das coisas, eu lembro até que quando eu fui sair da Herbalife, abrir mão mesmo, eu sentei para conversar com meu esposo, né? E aí ele falou assim para mim, o que você mais gosta na Herbalife? Aí eu falei assim para ele... Os treinamentos. Os treinamentos. E principalmente porque, como eu sempre bati muito meta de venda, né? Eu sempre tive esse negócio, e aquele negócio do desafio, né? Eu falei assim, cara, tá lá, é para ganhar uma corrente de ouro. Meu marido tem uma carteira da Montblanc, ele nunca usou, tá lá na gaveta, tem caneta da Montblanc, tudo porque tinha premiações que era pro casal. E eu ganhava, sabe? E ia dar certo ou não? Não sei. Adriana, eu uso um conceito, isso eu aprendi, tá? Não foi eu que inventei, não. Um conceito que eu ouvi uma vez e eu falei, cara, eu acho tão extraordinário que eu repito isso. É o seguinte, tem vencedores que querem mais da vida. Então, você estava lá na Herbalife, desempenhando papel, ganhando prêmio, ganhando cruzeiro, ganhando um monte de coisa lá. Um ambiente, né, igual você falou, gostava dessa parte dos treinamentos. E, de fato, tá? Até hoje eu conheço muitas pessoas que são muito bem-sucedidas, que tiveram esse processo, passaram pelo processo da Herbalife. E hoje são muito bem-sucedidas. Mas o que fez você falar assim, vou sair disso, né? Você tinha o seu espaço, vida saudável lá. Você tinha o seu espaço, você recebia pessoas, você já interagia com pessoas, você gostava daquele ambiente. Mas o que fez você falar assim, cara, eu preciso fechar esse ciclo e inaugurar uma outra estação, uma outra temporada na minha vida? Então, aí não fui eu. Porque uma pessoa, geralmente, quando ela é muito... que gosta de desafios, tem a característica da teimosia, né? Então, eu me lembro, inclusive, quando a Cibele várias vezes falava assim para mim, larga disso, sai disso, isso não é para você é muito maior que isso,
Né? E aí eu falava assim para ela, mas Sibeli, é assim que eu ganho meu dinheiro, como que eu vou ganhar dinheiro de outra maneira, né? Então, sabe aquele negócio de trocar o certo pelo duvidoso? Uhum. Né? E aí ela falava assim para mim, tá, Deus ainda vai te mostrar, Deus ainda vai te mostrar. Então, e eu me lembro, inclusive, uma frase sua, quando você falou que a pandemia veio para fazer a dança das cadeiras. Então, eu fui uma das pessoas que, literalmente, Deus usou a pandemia para empurrar e falar assim, não, chega. Balançou a árvore, né? Balançou. Por quê? Porque veio os lockdowns. Eu pagava R$ 1.200 de aluguel no ponto comercial que eu tinha. Aí, o meu espaço Vida Saudável estava há 1 ano, porque veio o primeiro lockdown, depois veio o outro, praticamente fechado, eu pagando aluguel, com estoque parado, né? Então, ainda tinha o custo do estoque. E aí, quando começou a voltar, as empresas pegaram muito. Tanto é que a empresa do meu marido até hoje tem essa filosofia Do home office? do home office. E o meu espaço Vida Saudável ficava na porta da empresa. Eu lembro, eu já fui lá. Isso. Já fui lá tomar um shake lá. Verdade. Entendeu? Então, assim, e aí quando voltou, os meus clientes não voltaram, porque eles estavam de home office. Aí foi quando eu sentei com meu marido e falei assim, cara, essa conta não tá fechando. Então, eu falei assim, não, vamos, né, eu vou fechar, vou encerrar antes, enquanto eu não tô devendo, sabe? Então, usei toda a reserva que eu tinha financeira ali para aguentar isso. Eu falei assim, vamos fechar. E aí, veio o seu convite, né? Na verdade, assim, você me convidou para tomar um café. Adriana, tô aqui em Goiânia, vamos tomar um café, vamos. E aí, quando você falou assim, você tá no seu espaço? Eu falei, não, Marcelo, fechei. Ele falou, não, então agora vamos tomar esse café mesmo. E aí, quando você me falou assim, não, o que você tá pensando em fazer? Eu falei assim, olha, eu tô procurando ainda, não sei ainda o que eu vou fazer. Né? E aí, você me fez o convite. Não, quer vir trabalhar comigo, então, na minha equipe? Eu falei assim, opa. Né? E aí, eu lembro que quando você foi embora, inclusive, acho que nem deu tempo de você chegar, mas eu já mandei mensagem para a Sibeli. Falei, Sibeli, você não vai acreditar o que aconteceu e tal. O Marcelo me convidou. Ela falou assim, aleluia, finalmente, Senhor. Né? Você acordou. Mas aí eu vi isso, sabe? O mover de Deus, o preparar, o tempo certo do amadurecimento. Sabe? Porque talvez, se eu tivesse feito isso antes, mesmo que você falasse assim, não, Adriana, você, tá com as portas abertas, né? Se você quiser, pode vir. Talvez eu não teria aquele negócio de, não, eu vou pegar para valer, porque eu ia ficar dividida. Uhum. E aí, né, não se pode servir a 2 senhores. Né? Então, quando o seu coração está dividido, fica difícil realmente de você colocar foco, energia e falar aquilo. Cara, é isso que eu vou fazer. Ok. Tô tentando aqui, não tá dando certo, então deixa eu tentar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Mas é isso aqui, o foco é esse. Né? Então, eu vi a pandemia isso, como se fosse mesmo um direcionamento de Deus e aquilo que eu já até comentei com você, porque quando eu realmente falei, não, vou fazer isso, né? E aí eu comecei a andar mais perto de você, né? Realmente ter um acesso maior e que você começou não só a me direcionar profissionalmente, mas ser um mentor mesmo na minha vida, que fala, Adriana, olha isso, olha que você está fazendo isso, né? Presta atenção naquilo, faz mais aquilo. Inclusive, quando eu vi você escrevendo seu livro, eu falei assim, cara, eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Então, sabe aquele negócio de que eu estou num ambiente que conversa com aquilo que eu carrego, que me impulsiona, né? Que tudo que eu faço tem um porquê. Inclusive, quando você me fez essa pergunta, me veio à mente uma memória de uma história. Você sabe como que surgiu o Prêmio Nobel? Não. A história do Prêmio Nobel? A história do Prêmio Nobel é a seguinte. Existia um cara chamado... Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Nobel o sobrenome, né? Uhum. E ele foi o inventor da dinamite. E aí ele inventou a dinamite com o objetivo de trazer um benefício para a humanidade. Então, porque graças à dinamite, a construção civil, né, passou a ir para um outro nível. A própria questão da indústria mesmo, do alumínio, por causa das explosões, conseguia-se o ferro com maior facilidade, extrair os minerais, né? Essas coisas. E aí, ele viu a dinamite sendo usada para fazer uma bomba. E usada na Primeira Guerra Mundial para matar pessoas. E isso começou a ser manchete dos jornais. O nome dele, o cara que inventou a dinamite que está matando pessoas. O que ele fez com isso? Ele não aceitou usar o nome dele para aquilo. Então, o que ele fez? Ele patenteou a dinamite e os royalties da dinamite, ele criou um Instituto do Nobel.
e passou, então, a pegar dinheiro mesmo, usado, né, através da venda da dinamite, para financiar pesquisas e dar, né, o prêmio, né? Uhum. Beleza. Ao mesmo tempo, então, um cara que fez uma grande invenção para a humanidade, mas que foi usado para algo ruim, certo? O que ele fez com isso? Ele transformou em algo melhor. A história do Santos Dumont. Mesma coisa, ele fez uma invenção que foi usada para matar pessoas. Então, os bastidores da história aí diz que o Santos Dumont cometeu suicídio por quê? Porque ele viu a invenção dele ser usada na Primeira Guerra Mundial para matar pessoas. O Nobel viu a invenção dele ser usada na mesma guerra para matar pessoas. Mas o significado que cada um conseguiu dar foi diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que a vida é sobre isso. Não é sobre o que nos acontece, né? Mas é sobre como a gente reage, ou o que a gente faz com o que foi feito da gente. Então, quando a gente tem essa mentalidade, que é uma mentalidade de abundância, que é uma mentalidade de crescimento, de que eu escolho a minha reação, já que eu não consigo controlar a ação externa, é que os caminhos são determinados. Então, todo mundo vai ter uma história de dor, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou transformar isso numa história de superação, ou eu vou transformar isso numa tragédia? Então, para mim, a vida é sobre isso. E oportunidades é sobre isso. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém, né? Aí, 2017, você tá lá no treinamento. E aí, você disse que... Você me contou isso esse ano. Eu não sabia, né? Você disse que lá no treinamento, em 2017, você idealizou escrever o livro. Só que, olha que interessante aqui o que você falou. Eu costumo dizer que a vida dá evidências do seu propósito. Porque você tinha diário. Você gostava de escrever. Então, ali já era a vida trazendo evidências de um propósito, né? Pistas sobre algo que você faria lá na frente. Como é que foi essa ideia aí do livro? E conta um pouco, né, do tema do livro, no que você se inspirou e o que ele tem provocado na vida das pessoas. Maravilha. Então, eu sempre tive essa vontade de escrever um livro, só que eu tinha falado, vou escrever... Sabe aquele negócio de que, né, a nossa mente, ela mente, né? Então, sempre, vou escrever sobre o quê? Será que alguém vai ler? Será que alguém vai comprar? E aí, quando eu comecei com o trabalho das devolutivas, né, e de realmente querer entregar a mais para as pessoas, né? Eu me lembro uma vez que você chegou em mim, virou e falou assim para mim, Adriana, como que você faz a devolutiva? Eu te confesso, naquela hora, veio assim, o que eu fiz de errado? Meu Deus, alguém foi falar alguma coisa pro Marcelo, o que será que foi, né? E aí, você falou assim, não, me fala assim o passo a passo. Aí eu falei, faça assim, assim, assim. E aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, porque teve uma pessoa que tinha tido uma devolutiva 1 ano atrás e acabou de ter uma devolutiva com você e me falou assim que teve essa impressão de que não era a mesma coisa, que era outra ferramenta. E aí, de novo, eu lembrei lá do meu professor de psicologia. A diferença de quem vai ficar lendo a apostila e a diferença de quem realmente quer aprender, quer desenvolver, quer fazer alguma coisa acontecer. Então, e é padrão, né? Quando a gente vai fazer escola, formações de analista comportamental, eu tenho formação em 3 ferramentas diferentes e uma formação de master analista comportamental. Qual que é o padrão? Pega a ferramenta, lê o relatório, dá uma resumida ali e entrega para a pessoa. E aí eu virei e falei assim, gente, mas pegar o relatório e ler... A própria pessoa lê, né? Resumir, a própria pessoa resume. Então, eu comecei a pegar, falei assim, não, peraí. Aí, eu volto lá nos cadernos de treinamentos que eu tenho, né? Eu comecei a pegar coisas e falei assim, como que eu transformo isso daqui para realmente ser um despertar para a pessoa, para ela realmente entender. Então, eu comecei a pegar coisas que eu via, perguntas que você falava nos treinamentos e comecei a somar ali. Né? Então, quando eu trazia um resultado no relatório para a pessoa, eu comecei antes, não chegar mais, eu comecei a falar assim, me conta um pouquinho da sua história. É o que eu faço até hoje. Por quê? Porque eu falo assim, deixa eu ver onde que o resultado do relatório se encaixa no que você está vivendo, para poder te dar um destino, para poder te dar um direcionamento, para poder falar assim, agora você tem 2 opções. A sua vida está assim, ok? Você tem essas forças, você tem essas fraquezas. Com essas forças e com essas fraquezas, você pode escolher o seu próximo destino. E aí eu comecei a fazer isso, né? E aí as pessoas começaram a falar assim para mim,
Nossa, eu tinha que conversar com você toda semana. Nossa, meu Deus, se eu pudesse falar com você toda semana. E eu tava lá tão empenhada em fazer devolutivas, que aí você começou a falar para mim, Adriana, por que você não se torna uma mentora? Ó, isso eu comecei em 2019. Sim. Eu lancei a minha mentoria agora, eu comecei a fazer mentorias individuais em 2024 e a mentoria em grupo em 2025. Então, de 2019 até 2024, a teimosa resistindo. Uhum. Mesmo com você me falando, né? Me dando direcionamento e tal. E aí não, mas eu tenho muita devolutiva, eu tenho minha vida também, que eu não quero, né? Sempre priorizei muito ser uma mãe presente, uma esposa. Eu falei, não, eu não posso mexer nisso daqui na minha vida, e eu não via como. Então, eu fui um pouco relutante em me tornar uma mentora. Então, por isso que antes de me tornar uma mentora, porque eu estava nessa relutância, eu virei e falei assim, gente, e se eu escrevesse um livro com tudo que eu falo para as pessoas? Ela vai poder... se eu falasse com você, toma, tá aqui, ó. Pronto, estou falando, né? Exatamente. Então, a ideia do livro foi essa. Né? E seja você, porque eu venho justamente nessa pegada de tentar ajudar a pessoa a olhar para ela mesma. Porque nunca é sobre o outro, nunca é sobre... Aí, de novo, né? A história da dinamite, do prêmio Nobel e do avião com o Santos Dumont. Não é sobre o externo, é sobre o que eu faço. É sobre o que eu estou vivendo, é sobre as minhas escolhas. Né? Eu vi um pouco aqui até a bispa falando, né, de gente que tem tanta coisa e que às vezes pensa em acabar com a própria vida porque não está dando conta de pagar boleto. Falou, olha o tanto que a pessoa está olhando para o externo. Olha o tanto que ela está dando importância para as coisas externas. Né? E aí, dentro disso, o que é prosperidade? O que é abundância? O que é riqueza? Eu falo, para mim, hoje... Eu não tenho milhões, eu não ando com carro importado, eu não moro em casa de condomínio fechado, mas eu me sinto extremamente abundante, próspera e rica, porque eu sou feliz com o que eu tenho. Eu me sinto realizada. E você tem paz, né? Com o que você faz e com o que você tem. Porque eu acredito que uma das principais coisas que a gente precisa... O ser humano, Adriana, às vezes eu até brinco falando, né? Tem determinadas coisas que eu falo, cara, a minha paz vale muito. Então tem coisas que a gente precisa de paz. Porque sem paz, você não consegue fazer mais nada, né? Quantas e quantas pessoas aí que você atende aí que tá faltando na vida delas paz, tá faltando equilíbrio. Exatamente. Às vezes esse equilíbrio é pela falta de paz, né? Às vezes essas questões aí de não assumir a identidade é por falta de paz. Então, eu acredito realmente nisso. Maior riqueza é você, não é o que tá na sua conta bancária nem seu patrimônio. A maior riqueza é como você consegue viver a sua vida. De uma forma leve, de uma forma que você possa fluir e que você tenha uma consciência tranquila, né, a respeito das suas atitudes. E sobre esse tema, né, do seu livro, Seja Você, quando você contou essa história lá do professor, né, eu falei, cara, olha, mais uma vez, a vida dando evidências do propósito, né? Porque o cara te perguntou, por que você foi lá pro fundo? Você poderia ter dado uma desculpa. Eu falei assim, mais ou menos assim, você perguntou, você vai ouvir, né? Claro que o ouvir... É claro que o que muda é o falar com respeito. Sim. Porque tem pessoas que não conseguem esse falar com respeito. Mas quando você consegue falar com respeito, aquilo traz um nível muito maior de desenvoltura. E falando então sobre a questão do livro. Então você vai lá, você escreve o livro, seja você, vai desenvolvendo as mentorias, vê a sua vida evoluindo, vê as coisas acontecendo e de repente... O desejo continua dentro ainda e você fala, agora vou escrever um segundo livro. Conta essa história. Então, porque, na verdade, o segundo começou com o primeiro, né? Sabe aquele negócio de, como que esse livro vai acabar? Né? Então, assim, comecei a escrever empolgada, ok. Tá, mas aí como que ele termina, né? E aí vem de novo a nossa autocrítica, a nossa autocobrança, que tem que ser perfeito, que tem que ser maravilhoso, né? E aí eu estava muito naquilo de que o livro nunca acabava, E aí um dia eu conversei, inclusive num treinamento seu, com uma outra pessoa que tem um livro publicado, né? E ele me contou a seguinte história do primeiro livro dele, que foi, inclusive, em formato de livro de bolso. Uhum. E aí ele falou, porque ele teve um conselho, né? De uma outra pessoa, de uma editora, até falou assim, você quer que somente eruditos leiam o seu livro? Eu falei, não. Eu quero que seja aquilo. As pessoas falam, e se eu te conversasse com você todos os dias, né? E aí eu já tinha lido o seu, além da capa, e eu tive essa impressão.
né? Eu falei assim, gente, e aí eu olhei o livro e falei, nossa, olha isso aqui tá no livro, inclusive tá na mesma anotação minha do treinamento, né? A impressão, assim, de que parece que eu escutava a sua voz, eu conseguia visualizar você no treinamento falando aquilo que estava no livro. Falei, é isso que eu quero que a pessoa sinta, né? Que seja simples, que seja direto, que ela, ao ler aquilo, fala, nossa, eu lembro que a Adriana falou isso aqui para mim. E aí, ele falou, então, quanto menor, mais pessoas vão ler. Porque, às vezes, só você pega um livro dessa grossura, né? E aí, só de você chegar e comprar o livro dessa grossura, a pessoa já... Nossa, não, será que eu vou conseguir ler esse livro? Então, eu falei, então quer saber? Do jeito que tá, eu vou finalizar o livro. Só que eu já tinha começado a escrever um outro capítulo. Como se fosse um aprofundamento, né? E aí, eu falei assim, deixa, né? Esse aqui, quem vai uma hora... Vamos lá, já dá um spoiler. Vai ser uma trilogia, Adriana, né? Tô achando que vai ser uma trilogia isso aí, hein? Será? Não sei, porque dessa vez, quando eu terminei, eu não tive esse embate, sabe? Mas eu tenho muito isso de gostar de escrever, né? E eu sei que o livro é uma maneira de chegar a mais pessoas que talvez eu não chegaria. Verdade. Né? Então, existem pessoas que compraram o meu livro para dar de presente para pessoas que eu nem sei, que eu nunca vi. Né? Meu livro já foi parar no exterior, de pessoas que moram em outros países, porque alguém daqui comprou e levou de presente. Legal. Teve uma... Atravessou o continente. Exatamente. Não, e teve uma, inclusive, que foi cliente de Devolutivo Indicação Sua, que ela mora nos Estados Unidos e ela viu o meu livro no meu Instagram. E ela me mandou uma mensagem falando assim, você tem um livro? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu falei assim, ela, quanto que é? Aí eu falei, ela, eu quero. Eu falei assim, tá, eu vou ver no correio quanto que é para mandar. Né? E aí eu cheguei e falei assim, mandei mensagem para ela, falei assim, deixa eu te falar, olha, o meu livro é R$50. Mas para ele chegar até você, é mais 280. Então, na minha cabeça, tipo assim, ela não ia pagar 6 vezes mais... Pro livro chegar lá. Pois ela falou assim, me manda seu Pix. Aí eu falei, gente, de novo, olha a minha mente mentindo pra mim. A crença, né? Olha a minha mente mentindo pra mim. E eu falando pra mim mesmo, não dê valor pras coisas materiais, porque não são elas que são eternas. Né? Dê valor pras coisas eternas. Mas aí parece que na hora do teste, a gente buga, né? E aí eu falei, tá bom. E aí fui lá, postei no correio, tirei foto pra ela, beleza, mandei, tá aqui, postei e perguntei, né? A moça do correio falou, mais ou menos uns 30 dias pra chegar lá. Beleza. Peguei o código de rastreio, mandei pra ela e também fiquei vigiando. Quando meu livro chegou lá, teve aquela medida do governo dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. E aí apareceu assim no site do correio, retido na alfândega. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? Né? Não dava para esperar meu livro chegar lá, né? Eu fiquei, será que foi retido por causa dessa briga dos governos e tal? Aí eu já estava assim, meu Deus, eu vou ter que reembolsar a mulher. Esse livro vai voltar de volta e tal. Aí eu fui e falei para ela, olha, consta aqui que está retido na alfândega, né? E ela, meu Deus, vamos orar. Eu falei, então ora daí que eu vou orar daqui. Né? 45 dias depois, ela me manda mensagem, Adriana, chegou. Eu... obrigada, Senhor. Mas o que o Senhor quis me mostrar com tudo isso, né? Então, e aí eu entendi que não é sobre mim, não é sobre a força do meu braço, não é sobre aquilo que eu acredito, mas é o tempo de Deus, é o que Ele tem para minha vida, né? Então, eu quero continuar escrevendo livros, né? E o de dentro para fora, né? Vamos dar um spoiler aqui do nome do livro. É bom esse nome, hein? É sobre isso. Bem provocativo, assim, bem... dá vontade de ler, né? Eu acho que o livro tem muito isso, a questão de... só o próprio título dele já falar o que você quer dizer com ele, né? Te instigar, te inspirar, né? Conversar com a sua alma. E é uma coisa que eu falo muito até para as minhas alunas de mentoria, né? Porque às vezes elas vêm assim, eu preciso vender, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso bater minha meta, né? E aí eu vou lá e falo assim, como é que tá seu relacionamento com seu pai? Como é que tá seu relacionamento com a sua mãe, com o seu esposo? Você tem filhos? Como é que tá o relacionamento com os filhos? Não, Adriana, você não tá entendendo. Venda, cliente, dinheiro. Mas se não tiver a sua base de sustentação, não tiver ok, esquece.
vamos contar uma coisa aqui engraçada, né? Peculiar. Como diria a bispa, peculiar. Estávamos há 2 semanas atrás, eu acho, né, lá em Balneário Camboriú. Foi 2 semanas atrás? Ou foi uma semana passada? Não, 2 semanas atrás. Semana você estava no Rio Grande do Sul. Isso, há 2 semanas atrás estávamos em Balneário Camboriú, porque todos fomos para lá para gravar um conteúdo da mentoria, né? A mentoria bombástica, vai ser um negócio de doido aí, você, a Lilian, a Jaqueline e aquela coisa, todo mundo mobilizado. Aí, de repente, o pastor César inventa de fazer uma mentoria. Inventou de fazer mentoria, aí ficou acordado o seguinte: vai fazer a mentoria, na hora que acabar a mentoria, vai ter lá a gravação lá desses conteúdos da mentoria que vocês vão fazer e vai até a hora que aquilo finalizar. Pode ser meia-noite, 1h da manhã, 2, 3, enfim. E aí a gente vai para lá com esse intuito. E aí algo maluco aconteceu lá. E aí depois você me mandou um áudio dizendo o que você tinha entendido, o que Deus, né, trouxe para você dentro daquele contexto. Conta essa história aí, Adriana. Então, primeiro eu acho que é uma coisa que vai falar muito, né, sobre as pessoas que estão assistindo, sobre posicionamento e clareza de comunicação. Porque o Marcelo tinha essa agenda, né, em Balneário Camboriú, e eu fui para o treinamento dele e a Lília, que é de Balneário, estava em Brasília e chegou e simplesmente falou assim para mim: você vai em Balneário? Né? E até então eu não sabia dessa agenda em Balneário Camboriú. E conversando com o Marcelo sempre com muito cuidado, né, com a minha vida, que é uma coisa assim que eu sou eternamente grata e eu vejo o cuidado de Deus nisso, falou assim, muito claro: Adriana, olha, eu pensei nessa agenda em Balneário Camboriú e tal, e não pensei em te levar, por quê? Porque eu sei que você tem a agenda com as suas filhas, com seu marido, né? Então, para não te atrapalhar, eu vou locar um estúdio só para você em Brasília. E aí, falei, tudo bem, Marcelo, o que ficar melhor para você? Voltei para casa na segunda-feira, mandei um áudio pro Marcelo. Falei: Marcelo, deixa eu só deixar bem claro que as minhas filhas estão de férias, eu não preciso mais levar e buscar na escola. Então, se for viável para você, já que você iria alugar um estúdio só para mim em Brasília, que eu vá junto com vocês para Balneário Camboriú, estou à disposição. O que ficar melhor para você. Eu quero só deixar claro, tá? Estou me posicionando que obrigado pelo cuidado com a minha vida, mas eu estou disponível para ir. Isso foi de manhã. À noite, o Marcelo me manda uma mensagem: Adriana, me dá seus documentos para mim emitir sua passagem para Balneário Camboriú. Falei: glória a Deus, vamos, né? Chegamos lá, tinha essa agenda, e acontece um mover ali de Deus incrível, né? Porque meu nome é Adriana Vargas, e tinha uma mulher no treinamento que também tem o sobrenome Vargas, só que ela não usa o sobrenome Vargas. E o pastor Michel, né, nosso amável, adorável profeta, chama essa mulher lá na frente e olha para mim, eu estava sentada na última cadeira, e fala assim: Adriana Vargas, vem cá. Você está achando que você veio aqui para uma coisa, mas você veio aqui para outra coisa. E ele começa a profetizar sobre a vida daquela mulher e pede para eu orar por ela, porque ele falava que eu carregava algo que ela queria e que eu tinha algo para destravar ali na vida dela, né? E quando ele começa a falar de Getúlio Vargas e tal, ela depois me falou, né, falou assim: quando ele começou a falar de Getúlio Vargas, como ele te chamou Adriana Vargas, e eu não uso o sobrenome, e ele não sabia que eu era Vargas, tudo que ele estava falando ali, ele estava achando que era para você. Até que ele vira e fala assim: Deus me mostra um tabuleiro de xadrez, mas só tem 2 peças nas pontas. E aí alguém fala: o nome da peça é Torres. É torre, né? Mas ele fala: mas não é torre, porque são 2, são torres. E ele pergunta então para aquela pessoa o que Torres tem a ver, e ela fala: Torres é o nome da cidade que eu nasci. Ali ela começa, inclusive, a chorar e se emocionar, e ele vê que era uma profecia para a vida dela. E ele pediu então para eu orar e para eu ser um instrumento ali de Deus para destravar aquele destino, né? Depois o pastor César também chamou uma outra empreendedora ali, pediu para eu orar por ela. E beleza. Aí acabou que não teve gravação nenhuma, né? O negócio que era para acabar 1h da tarde foi acabar 5h da tarde, né? E a gente estava ali só com o café da manhã, né? E interessante que foi assim: meu Deus, porque não baixou a glicose de ninguém desmaiou, ninguém deu amarelão. Missão, né? Quando um soldado está em missão, é impressionante como a gente não vê o tempo passar. No outro dia,
uma aluna da minha mentoria que mora em Balneário Camboriú falou, Adri, eu queria te ver. Eu falei, então, eu tô aqui, só vou embora na sexta, vamos marcar lá, vamos no culto da minha igreja? Vamos. Aí ela passou no hotel, me levou pro culto na igreja e falou, eu quero te levar no meu restaurante favorito. Eu quero te honrar. Eu falei, vamos. Lindo restaurante, maravilhoso. E ela recebeu, né, a pregação lá na igreja, e aí ela começou. Eu achei até interessante porque a pastora contava a história dela, que ela queria casar, e essa minha aluna também tem, né? Ela ora, porque ela não tem uma família ainda. Uhum. E ela queria casar. E aí todo mundo na igreja, depois chegou, essa palavra foi para você, essa palavra foi para você, né? E eu falei, nossa. E aí nós fomos. E ela começou a me contar coisas da vida pessoal dela, lá da adolescência, da infância, como que foi o primeiro namorado e tal. E aquilo começou... Borbulhar. Nossa, dentro de mim, e eu ouvindo, eu já inquieta ali, falando, Deus, né, desenha para mim, o que o senhor está querendo falar? Desenha. Por fim, eu lembrei do pastor Michel falando para mim, pega no coração da primeira pessoa, Uhum. e ore por ela, porque ela quer aquilo que você carrega. E na hora que eu via a minha aluna da minha mentoria me contando e falando tudo o que ela queria, eu falava, cara, eu carrego isso. Eu tenho um marido incrível, que é parceiro, que me apoia. Eu tenho umas filhas maravilhosas, né? A Lília até brinca que elas são... Perguntou para mim quantos anos ela tinha, porque elas, quando elas não gostam de alguma coisa, elas falam, nossa, que deselegante. Tipo você mandando a foto da máquina de cappuccino para elas, né, do hotel, né? Né? Então, tipo assim, eu tô passando vontade nelas, e elas, ai, mamãe, que deselegante, né? E aí ela falando que queria ter filhos maravilhosos e tal, e aquilo foi gerando dentro de mim. Eu falei assim, Deus, então tá. Nós estávamos num restaurante, gente, cheio. E a mesa era assim, de 2 lugares, né? Porque nós pedimos mesa para 2. Eu peguei a cadeira, botei ao lado dela, e eu só lembrava do pastor Michel falando assim, coloca a sua mão no coração dela e ora por ela. Meu Deus. Eu nem vi. Eu só vi assim, quando eu levantei para pegar a cadeira, a minha aluna já começou a olhar para os lados, assim, tipo... O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, né? E, tipo, o restaurante tá cheio. E aí eu coloquei e só peguei a mão dela e falei assim para ela, esquece o externo. Olha para o interno. Peguei a mão dela, coloquei no meu coração, peguei a minha mão, coloquei no coração dela e fui orar por ela. E abençoei a vida dela e profetizei na vida dela que ela iria ter tudo aquilo que eu carrego. Sabe? E 2 dias depois, quando eu voltei em casa, ela me mandou uma mensagem falando assim, que ela sentiu como se a vida dela tivesse... Sabe o mar vermelho se abrindo? Uhum. E aí, então, que eu mandei uma mensagem para você, né? Falando assim, que mistério foi aquilo. E eu entendi que Deus tinha uma agenda para mim naquele lugar. Sabe? E que você foi instrumento disso, né? Mas que isso também só aconteceu porque eu me posicionei. Porque se quando você tivesse falado assim para mim, olha, Adriana, eu vou fazer, mas para você eu vou fazer em Brasília, porque é mais perto da sua casa, né? Para não ficar difícil para você ficar tanto tempo longe de casa, suas filhas. Eu só não tivesse falado nada, eu não teria ido para Balneário Camboriú. Então... E pessoas não teriam sido abençoadas por meio da sua vida, né? Exatamente. Adriana, você falou do posicionamento. O seu livro, né? Seja você e de dentro para fora. São livros que falam sobre identidade. Sim. Né? Tem pessoas que estão assistindo esse podcast e que elas não romperam ainda. Elas estão travadas em alguma área da vida. Eu sei que é lógico que existe uma infinidade de possibilidades também que leva as pessoas a estarem travadas. Mas você, como uma pessoa que dá devolutivas, fala do comportamento, faz a leitura comportamental das pessoas de maneira profunda. Você que escreveu 2 livros, você que tem uma leitura também espiritual. O que você diria para essas pessoas? O que essas pessoas precisam se apegar para que, de fato, elas saiam de serem comuns e que elas permitam Deus levá-las a um destino extraordinário? Primeira coisa, Marcelo, e primeira coisa para você que está nos assistindo. O que você é em primeiro lugar? Quando a gente fala de identidade, tá muito assim, meu nome, meu sobrenome, o que eu faço, tudo isso é externo. O que você é em primeiro lugar?
Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é um homem? Deus é uma profissão? Não. Deus é um espírito. A primeira consciência que a gente tem que ter é a consciência espiritual. Se você estiver levando a sua vida e achando a coisa que às vezes eu falo, né? Quem é Jesus para você? É um programa de final de semana? O que é ser um programa de final de semana? Ah, Jesus é alguém que eu faço minhas orações rapidinho aqui em casa, ou então no meio do caminho, do trabalho. Ai, não deu tempo hoje de orar, vai ter que ser no meio do caminho. Sem qualidade nenhuma, sem presença, sem posicionamento. E final de semana eu vou na igreja. Ah, Jesus é um programa de final de semana para você. Né? Então, a primeira consciência que a gente tem que ter é isso, é a clareza. Isso daqui é uma passagem. Não tem a música Peregrino? Eu adoro essa música. Eu não sou daqui, eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. Senhor, tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Então, no seu dia a dia, você vive isso? Ó, inteligência vivencial. Qual que é o problema da maioria das pessoas que buscam autoconhecimento e inteligência emocional? Elas não conseguem transformar a inteligência emocional numa inteligência vivencial. Elas não conseguem viver aquilo. Elas não conseguem transformar a inteligência emocional na inteligência comportamental. Eu não consigo transpor isso para os meus comportamentos. Ah, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu faço tudo pela minha salvação. Isso, tá? E como que você vive isso no seu comportamento? Como que você vive isso? Não é como que você fala ou como que você pensa, é como que você vive. Porque se você viver isso, Deus vai colocar pessoas, ambientes e portas para você abrir. Aí a pergunta é, você está preparado para essa porta? Porque você lembra uma vez que eu te contei de uma porta muito grande? Não, esse não estou conseguindo lembrar. Uma vez eu te mandei uma mensagem falando assim, Marcelo... Foi de uma visão? Não, foi de uma mensagem no WhatsApp, de uma indicação. Sim, lembrei. Que era uma ponte que tinha que chegar através de uma pessoa. Isso, lembrei. Para um CEO de um grande instituto. Exato, lembrei. E aí depois essa porta se fechou e você virou e falou assim para mim, algum tempo depois, falou assim, Adriana, talvez essa porta tenha se fechado porque Deus te protegeu, porque você não estava preparada. E poderia ter sido a sua ruína. Se você entrasse, talvez você teria sido humilhada, envergonhada e sua carreira tivesse acabado ali. E se a gente for olhar, né? Por exemplo, se a gente olhar hoje para o que você se tornou agora, tô falando de agora, quem você é agora, você tem uma estrada muito maior do que naquela época. Então hoje, talvez você esteja até pegando aí palavras proféticas, né? Eu estava lá em Balneário e eu vi palavras proféticas a respeito da sua vida. Deus está te preparando para um tempo novo. Amém. Só que para um tempo novo requer vestes novas, uma armadura nova, é uma roupagem nova. Não dá para você se apresentar dentro de determinados lugares vestindo as mesmas vestes, com os mesmos comportamentos. Então, eu acredito muito mesmo nisso, que Deus também vem te preparando. E tem caminhos, tem portas que às vezes elas se abrem e a gente não entra, mas se a gente tiver consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, aí sim a gente passa a ter aquele estado de paz. Né? Que é o que vai mover a nossa vida. Adriana Vargas, uma palavra que você quer deixar para as pessoas, uma palavra de encorajamento, uma palavra para alguém que está precisando de dar uma virada na vida, está precisando de se reencontrar, se levantar do lugar que caiu. Que palavra você quer deixar para o pessoal? Gente, eu quero falar para vocês aquilo que eu vivo e aquilo que deu certo para mim. Em primeiro lugar, na própria palavra de Deus está escrito que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. O que eu quero dizer com isso? Fazer orações é importante e a todo instante a gente tem oportunidade, né? Eu vim de Goiânia para cá, 3 horas, eu vim ouvindo louvor, eu vim orando, eu vim pedindo direcionamento a Deus. Mas é muito importante a gente viver na nossa casa. Então, assim, na minha casa tem uma rotina. Eu e meu marido acordamos todos os dias, às 6h30 da manhã. Independente se tem alguém viajando, se não tem alguém viajando. Se tem alguém viajando, é ligação de vídeo para a gente orar junto. Porque onde 2 ou mais estiverem, ali estarei.
Então, não comece seu dia, não pegue no celular. Tem, inclusive, um outro louvor também que fala isso. Não pegue no celular sem conversar com Deus primeiro. Mas faça isso em família. Valorize, faça da sua casa a sua primeira igreja. Não vá para a igreja externa sem antes solidificar a igreja interna, que é dentro da sua casa. Se você tiver isso, pessoas começam a portas, oportunidades através de pessoas e de ambientes vão começar a acontecer na sua casa e na sua vida. Por quê? Porque a sua vida está protegida. E agora imagine, se você não faz isso, não blinda espiritualmente a sua principal igreja, que é você mesmo e a sua casa, e vem uma grande porta, e você vai. Por quê? Porque reluz ouro. Por quê? Porque a carne chama, puxa e nos confunde. E na hora que você vai, a sua família, a sua casa desmorona. O mal entra lá. Então, para finalizar, eu quero te contar uma breve história de uma pessoa que eu ouvi numa conversa uma vez, de uma pessoa que era um líder religioso e que tinha um filho. Ele adotou um filho e esse filho, na adolescência, caiu nas drogas. Só que ele nunca desistiu do filho. E ele tinha esse hábito, tanto de orar em família em casa, quanto de levar para a evangelização infantil, para a mocidade, para tudo que era, para ele aprender os caminhos de Deus. E, infelizmente, veio a prova das drogas, aí, dos ambientes, das influências, e o filho dele caiu. E ele nunca desistiu desse filho. E uma vez ele passou mais de 2 dias sem aparecer em casa, que era o tempo máximo, e o pai foi atrás e foi numa boca de fumo lá de Goiânia, né? Que ele estava sempre lá e chegou lá e ele não estava. Ele passou quase que um dia inteiro andando de boca de fumo em boca de fumo atrás do filho e não achava. E ele já estava achando que tinha acontecido o pior. Até que um traficante chegou para ele e falou assim: não precisa se preocupar não, não aconteceu nada com seu filho não. Ele vai aparecer em casa, ele deve estar doido por aí em algum lugar. Porque aqui ninguém mexe com ele. Porque ele, quando vem aqui, sabe o que ele faz? Todo mundo doido lá, usando droga. Ele bota todo mundo em círculo e começa a contar a história de um tal de Jesus pra gente. E a gente acha o máximo as histórias dele. E aí? O que Deus quer falar pra você com essa história? Forte, hein? Adriana Vargas, conversa boa, passa rápido, né? Passa voando. Quero te agradecer, tá, pela sua presença. E já vou te deixar um spoiler aqui, tá? 2027, Uau. a gente vai ter que fazer a segunda parte dessa conversa. Porque com certeza vai alcançar vidas, vai dar destinos. Mas eu quero te agradecer por todo esse tempo, pela parceria, pela fidelidade, a lealdade. Toda essa jornada aí juntos, né? De transformação. Você veio em 2017 para um treinamento, mas você entendeu o seu propósito, começou a andar dentro dessa atmosfera e se tornou também uma ferramenta usada por Deus dentro desses ambientes, né? Então, quantas pessoas já foram abençoadas através da sua vida, tá? Então, muito obrigado pela presença. Só fala aí do seu Instagram e uma mensagem final aí para as mulheres empreendedoras. Uau! Meu Instagram é Adriana Vargas Oficial, tá? E para você que é uma mulher empreendedora, eu quero te dizer que se o seu templo pessoal, interno, estiver alinhado, se você estiver vivendo a sua principal missão, que é dentro da sua casa e da sua família, você não estiver priorizando as coisas internas, as coisas externas, muito pelo contrário, estiver priorizando o interno, o dinheiro, a venda, a meta, ela vai acontecer. Porque o dinheiro é só o fruto. Cuide das suas sementes, que eles vão te render o cêntuplo de frutos e você vai poder colher coisas extraordinárias na sua vida. Quero agradecer a confiança, a parceria, né, toda essa jornada. Já estou bugada aqui. Como que vai ser 2027? Não, 26, né? 2026, sem né, esse tracionamento que você traz. E agradecer pelo transbordo, né, pelo olhar, pelo cuidado que você teve com a minha vida desde o primeiro momento, desde a primeira conversa, e por tudo que você tem feito não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que chegam até perto de você. Né? E eu acho que é o verdadeiro
o verdadeiro conceito do rei Midas, né? Que tudo que toca vira ouro, porque tudo que você toca, você consegue levar as pessoas para aquilo que tem de mais valioso dentro delas. E é isso que no final faz a diferença. Muito obrigada, Marcelo Antunes. Eita, amém. Obrigado, Adriana. Que Deus abençoe grandemente. E vamos que vamos, porque a vida acontece na velocidade que você determina. E não se esqueça, Deus está no comando de todas as coisas. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.